Olá! Nesse vídeo a proposta é falar um pouco sobre misoginia nas igrejas e o conceito de misoginia e um pouco a respeito de como ela afeta ou como ela se enraiza nas igrejas. E quando pensamos nesse assunto, é interessante observar os primórdios do cristianismo. Quando lançávamos nossas primeiras sementes ao solo e a igreja começava a brotar em diversas partes do Império Romano, o cristianismo foi arduamente atacado por uma porção específica das pessoas do Império, e não só pelo establishment, mas pelo establishment também. E os ataques continham muitas acusações. As acusações de que havia imoralidade imoralidade sexual no meio dos cristãos, de que os rituais eram estranhos, de que se comia carne, de que se bebia sangue, de que os cristãos odiavam a raça humana. Essas acusações não eram sem fundamento. Haviam pessoas cometendo esses abusos dentro da igreja. E nós sabemos da Epístola aos Coríntios a respeito da imoralidade que havia no meio da igreja, imoralidade tal que nem os pagãos praticavam essas coisas. E esses desvios, eles se devem a uma interpretação errada de doutrinas centrais no cristianismo. Como os pagãos entenderam errado a ideia de comer a carne e beber o sangue, mas eles entenderam isso errado porque há esse conceito dentro da ideia da ceia, da Eucaristia, existe esse conceito lá. E é na má interpretação e na má aplicação desses conceitos é que os abusos surgem e proliferam. Assim, quando nós falamos do ódio à humanidade, é porque existe alguma coisa na raiz do cristianismo que diz respeito a um defeito ou uma fraqueza, algo a respeito do ser humano, no que ele carece de Deus e de Jesus Cristo. O abuso dessa doutrina gera a misantropia. E a misoginia é uma espécie de misantropia. Se você não tem interesse em saber desse assunto dentro, especificamente, das igrejas, eu também tenho vídeos falando a respeito da misoginia na cultura ocidental e das suas raízes. Nós temos dentro não só das igrejas cristãs, mas também dentro da ideia do judaísmo, dos muçulmanos, a criação. E quando Adão, o primeiro homem, o primeiro ser humano foi criado, ele foi criado com a imagem de Deus. Eva foi criada a partir de Adão. E esse é um ponto em que a interpretação errada causa um dano irreparável. Porque a raça humana foi criada segundo a imagem de Deus. E não existe uma imagem derivada, não existe uma diferença em quantidade ou qualidade nessa imagem em Eva. E quando você pressupõe que a mulher tem uma quantidade, uma qualidade diferente da imagem de Deus, isso consiste a raiz de toda a misoginia nas igrejas. E nós temos também outros textos bíblicos que apontam para direções positivas, mas são interpretados errados, porque são abordados já com uma mentalidade distorcida. Por exemplo, quando se diz que a mulher é a glória do homem. Quando o cristianismo estava dando os seus primeiros passos, filósofos naturais desenvolviam também suas ideias, e no desenvolvimento dessas ideias dos filósofos naturais, nós temos a proposta de que no sistema, na estrutura reprodutiva da raça humana, o homem teria a parte quente e a mulher seria responsável pela parte fria. O homem teria a parte ativa, a mulher teria a parte passiva. O homem teria nele algum tipo de homúnculo, de pequeno ser humano nas suas entranhas, e a mulher seria somente um bom lugar para depositar esse pequeno ser humano para que ele crescesse. Então, nós vemos Aristóteles no seu livro sobre os animais, e daí para frente, lá nós vemos em Tomás de Aquino, no século XIII, tão distante no tempo, a ideia de que a mulher
tem um defeito, de que a mulher falta nela essa força reprodutiva. E que porque ela tem esse defeito, porque falta nela essa força reprodutiva, ela é mais distante da forma do homem ideal do que o homem, o ser humano masculino. Essa ideia do defeito se tornou uma proposta fixa na tradição ocidental, na tradição das igrejas, e a partir de então as pessoas passaram a ler a Escritura já partindo desse ponto, desse conceito, de que a mulher seria inferior, defeituosa, comparada com o homem ideal, o homem formal. Porque falta alguma coisa na mulher, essa falta seria uma incapacidade de cuidar de si mesmos, incapacidade de responder diretamente a Deus, uma incapacidade que muitas vezes é traduzida como se as mulheres carecessem de racionalidade e sobejassem em emoções. Elas, portanto, teoricamente necessitariam de um cabeça, elas não podem simplesmente viver, elas têm que obedecer a alguém por causa desse defeito. E isso é usado nas igrejas para justificar a tirania. Elas têm um defeito e, portanto, elas têm de estar sob a supervisão de alguém. Dizer que a mulher carece de racionalidade, de que ela precisa ter alguém para guiá-la, de que existe algum tipo de intermediário entre as mulheres e Deus, equivale a dizer que elas não têm a mesma quantidade ou qualidade da imagem de Deus que os homens teriam. E isso é misoginia. Isso desqualifica as mulheres como se elas fossem menos do que humanos. Por que as pessoas vão ler a Bíblia já carregadas dessa tradição, essa tradição que vem de um entendimento errado a respeito da biologia? Porque elas vão para a Escritura já com essas ideias preconcebidas, emprestadas de uma filosofia natural ruim. Elas acabam lendo isso nas Escrituras, onde as Escrituras não dizem isso. E isso começa uma espiral hermenêutica. Você trouxe esse conceito para dentro da Escritura, você leu esse conceito num texto onde esse conceito não estava presente, e esse texto te dá combustível para ler outros textos, e assim você vai realimentando essa ideia ruim. E esse ciclo precisa ser quebrado. É necessário que nós limpemos as nossas mentes dessas tradições para acessar a Escritura com uma mente limpa. E é necessário que nós limpemos o ambiente dessas tradições, de modo que as pessoas se sintam livres para examinar a Escritura e encontrar propriamente a ideia de que a imagem de Deus pertence à humanidade e não exclusivamente, de alguma forma, aos homens e não às mulheres.